Rodrigo Pandolfo, senhoras e senhores, muito obrigado por vir, rapaz. Obrigado você pelo convite, uma honra, tô felizão. Eu sou fã do Rodrigo Pandolfo há muito tempo. Eu acompanhei a carreira dele desde o comecinho, quando ele estudava na Cal, e eu vi sua primeira peça, Bent. Eu nunca vi um ator brasileiro tão jovem fazer um trabalho tão visceral como aquele que você fez em Bent. Eu vi no Teatro Café Pequeno, no Leblon, e eu fiquei extremamente chocado. Caramba, que bonito ouvir isso, porque de fato foi minha primeira peça adulta. Quando eu falo isso, porque a gente sempre começa... Eu no caso, comecei fazendo infantil, tinha feito 2 infantis antes, e foi a minha primeira vez que eu estreiei num palco fazendo um grande texto, que é o Bent. E aquela galera era uma galera muito gostosa de estar junto também, porque eram todos da Cal, que foi onde a gente se formou. E eu fui pedir emprego, foi engraçado que eu fui pedir emprego pro Hermes. Ele falou, Rodrigo, vamos lá, você chegou numa boa hora, porque o que acontece? Eu tô produzindo um espetáculo que tem um ator que vai sair para fazer um filme e você podia entrar no lugar dele para substituí-lo em algumas apresentações. Eu falei, opa, tô aqui, vamos embora. E foi o que aconteceu. E essa galera, que foi a galera que eu entrei junto no elenco, era o pessoal que fez o Transporting, que eu era super fã, também formados pela Cal todos. E eu fiz o Indecência Clamorosa, que era o nome do espetáculo que eles estavam em cartaz na época e que eu fui substituir. E eles me convidaram para o próximo projeto deles, que era o Bent. Rodrigo Pandolfo, vou te chamar de Panda, né? Porque pode, eu sei que você tem muitos apelidos, mas posso te chamar de Panda? Pode, Panda para os queridos, para os íntimos, você é um deles. Vamos lá, muito obrigado. No filme Minha Mãe é uma Peça, que você interpreta o Juliano, você estava fazendo ali um filme que é um pouco teatral, aquele filme, né? Primeiro por ter sido a adaptação de uma peça, o Paulo Gustavo no papel de uma mulher, até o tom histriônico que ele usa para Dona Hermínia, e você estava ali inconscientemente representando Paulo Gustavo, porque a gente sabe que a história do Minha Mãe é uma Peça não é exatamente a vida do Paulo Gustavo com a mãe dele, né? Não são 3 como na vida real e tal. Mas os fãs, livremente inspirado, inspirado, né? Isso aí. Mas os fãs que sabem que Dona Hermínia tem um filho gay vão associar você ao Paulo Gustavo. Claro. E o Paulo Gustavo já é aquela coisa grande, teatral. Como é que foi para que você criar esse personagem nessa medida cinematográfica, mas de uma coisa que já é do teatro? Foi o pré, né? Foi antes das filmagens começarem, até durante, a gente ainda foi se achando ali, mas aconteceu o quê? O Paulo, de alguma forma, o filme é dele, né? Então ele falava, olha, sou eu, mas não sou eu, mas sou eu. Então assim... Então faz, então vai. Aí eu comecei a fazer, eu comecei a botar pra fora tudo, né? Muito bem. Comecei a fazer grande, comecei a olhar pro Paulo e falar, bom, o Paulo, ele é um cara que ele não é tão contido, ele é extravagante, ele é um cara que fala alto, ele é hilário, ele é piadista, ele é tudo isso. E aí o André Pellens, nosso diretor, ele falou, Panda, vamos tomar cuidado, porque assim, vamos lá. Primeiro, a gente tá falando de um filme onde existe a Dona Hermínia, que é figura dominante no filme. E é. Claro. Então é muito difícil você manter esse timing tão assim do lado dela, porque de alguma forma o filme inteiro pode ficar histriônico. Isso não é bacana pra tela, pro cinema. E a personagem da Marcelina, no roteiro, ele já era mais histriônico também. Então a gente foi entendendo isso e dosando isso. A gente ensaiou. A gente tinha que ensaiar escondido, inclusive do Paulo Gustavo, que agora eu vou confessar que se ele assistir essa entrevista, porque ele não queria ensaiar. Pra ele a gente ia chegar lá e ia fazer, e aí tudo certo, funciona lindamente dessa maneira. Mas é óbvio que o ator que nunca tinha trabalhado dessa maneira de chega e faz, sem processo, sem muito ensaio e tal, eu fiquei um pouco no cagaço, eu e Mariana, e a gente se encontrava para ensaiar. E o André deu essa medida pra gente. Ele foi muito esperto nesse sentido, porque ele deu essa medida. Ele falou, olha, esse filho, ele é um filho gay, mas ele é um filho gay querido. Ele é um filho gay que a mãe tá próxima e talvez tenha mais afinidade com ele do que com a Marcelina. Então ele não é tão maluco, tão pra fora. Vamos dosar isso, confia. Aí eu fui confiando, fui dosando, e de fato quando eu assisti eu falei, cara, o cara tinha razão. O 2 então foi tranquilo, né? Cara,
Cara, o 2 eu acho que eu soltei um pouco mais as asas, assim, mas sabendo que existia já uma medida, né? Sabendo, já tinha passado pelo 1. Então o 2 eu fiz com mais liberdade. Eu te confesso que eu fiz talvez me divertindo mais, porque eu já sabia essa medida. E o roteiro também, eu acho que... Posso estar enganado, mas pra mim talvez tenha situações que me colocaram num lugar de risco bom. E eu me diverti muito fazendo e tal, então foi muito gostoso, assim. Que história é essa de hétero, Juliana? Isso é coisa do seu pai. Papai tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero, você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso, mãe? Muito doido esse papo! E você tem algum tipo de insegurança antes de entrar no palco? Ou você, quando vai fazer um trabalho, você sai de cena, não, hoje arrasei. Porque eu li numa entrevista sua, à Folha de São Paulo, que você saiu muito cedo você nasceu em 3 de maio, né? Isso. Você é gaúcho, você foi morar em Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, Primavera do Leste, não é isso? Isso. E aí, quando você saiu de Primavera do Leste para o Rio de Janeiro para fazer teatro, você tinha quantos anos? 13? 14? 15? Tinha 15. 15 anos. Vim com 15 pro Rio. E aí você veio com essa certeza de que queria ser ator, né? Sim. Porque você viu o alto da barca do inferno. Do inferno de Gil Vicente. Exato. Essa certeza continua em você? Porque eu quero saber o que foi que mudou daquele Rodrigo que veio pra cá aos 15 anos de idade, esperançoso em ser ator no Rio de Janeiro, e hoje? Hoje você continua seguro de ser ator? Porque nessa entrevista você falou assim, não sei se é isso que eu quero pro resto da vida, porque dá um medo antes de entrar em cena. Você tem essa insegurança? São fases da vida, né? Quando eu vim pra cá, eu era um garoto sonhador. Eu nem conhecia o Rio. Então eu vim, como eu estava até contando ontem essa história, eu vim com a minha mãe, com uma mala, com a minha mudança numa van. A gente alugou uma van na rodoviária, vim de ônibus e eu vi pela primeira vez a lagoa, o rio, foi uma coisa meio encantadora. Eu fiz assim... O Rio deslumbra, né? Deslumbra, foi deslumbrante. Então, aconteceu isso. Eu sempre tive um misto de... Talvez a palavra não seja cara de pau, mas talvez uma segurança nesse lugar da arte de ser ator que sempre teve comigo. Eu não sei porquê. Desde o Mato Grosso, antes de eu vir pra cá, eu falei, eu vou, eu sei que vai dar certo. Eu tinha uma certeza, sabe, que ia rolar. Incrível. E de fato, tá acontecendo e tal. Eu, em algum momento da carreira, porque agora eu passei desse momento, graças a Deus. Opa. Talvez volte, não sei, porque é tudo muito mutável. Mas eu, em algum momento, provavelmente nesse momento que você leu essa entrevista, o que acontece? Eu passei já por momentos assim, de me perguntar, não se eu tenho medo de estar em cena e por isso me perguntar se é isso que eu quero fazer da vida a vida toda, mas porque o ofício do ator, ele dói muitas vezes. Ah, não tenho dúvida. Dói mesmo, assim, de dar umas angústias de você falar, cara, eu não sei se eu quero fazer isso a vida inteira. E não é por achar que faz mal. Não, é outro lugar, assim, é como acessar o prazer, a liberdade, como respirar sempre, como estar sempre envolto de um lugar confortável, sendo ator. E às vezes não rola esse lugar confortável. E quando não rola, te aperta, te dá nó, faz um negócio que você vai ficando meio desconfortável. Então, existiu esse momento na minha vida de eu falar, cara, se continuar desconfortável a longo prazo, eu acho que eu não vou aguentar. Porque aí tem o Rodrigo, pessoa física, que quer ser feliz. Claro. Entendeu? Que quer ter uma vida normal como qualquer pessoa, que quer viajar o mundo, que quer casar, que quer ter cachorro, enfim. Que não tem a ver com o palco e que quer estar feliz. E aí eu falei assim, de duas uma, ou eu desisto e vou vender pão, ou eu dou um jeito de me salvar dentro da carreira, dentro da profissão. Continuar com o meu ofício e achar o meu lugar gostoso, de prazer. Aí eu me dei conta de uma coisa. Eu fui indicado a prêmio muito jovem, né, muito cedo e tal. E aí, de alguma forma, mesmo a nível inconsciente, me traz uma responsabilidade de sempre fazer grandes trabalhos. Sim, com certeza. E fazer grandes trabalhos, sempre, por um lado é maravilhoso, é magnífico, e por outro, é um peso.
Claro. Você fala assim, nossa, mas será que tem que ser sempre assim? Será que todo trabalho tem que fazer uma... Não sei. A questão é, não sei. Então hoje eu descobri que assim, acima de um grande trabalho, eu tenho que estar me divertindo. Então eu fui aprendendo a me divertir mais. A cada projeto eu acho que tem acontecido, eu tenho relaxado mais, me divertido mais e feito com mais tesão. São 13 anos de tesão represados! Não é possível que você vai me decepcionar! Mas Martinho, você tem que entender. Entender o quê? Eu não consigo! Ah! Bernardinho, você me come ou eu te mato! Desse jeito é melhor morrer virgem. Charles Miller me ligou, dizendo que queria você pra fazer um personagem, um Moritz, numa montagem do Despertar da Primavera musical. Aí eu falei, hã? Musical? Ele falou, é. E perguntou se você cantava. Eu falei que sim.